Doutora, primeiramente, boa tarde. Boa É tarde. um prazer enorme ter a senhora aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Né? O podcast NAJ, né? Hoje o tema é violência contra a mulher. A gente sabe que o seu tempo é curto, é plantão atrás de plantão. É isso mesmo. É muito trabalho, a gente sabe disso. Mas para a gente falar de um assunto tão importante, nada melhor que conversar com alguém que está na linha de frente, no combate à violência à mulher, né? Então, mas antes da gente começar a abordar alguns pontos estratégicos sobre este assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quando que você se tornou delegada da Delegacia de Mulheres, né? Quais são seus anseios, seus objetivos, o que você pretende alcançar na carreira, para depois a gente começar a falar sobre o assunto. Desde quando começou? Sim. Assim? Desde a época de estudante? Sim, por que não? Nós estudamos na mesma escola. Sempre sonhou em ser delegada, doutora? Já tinha Não. aquele sonho, aquela coisa? Não era sonho. Não, né? Não era Foi mesmo. acontecendo. Na verdade, eu formei em 2009, né? E tal. Aí eu já, desde a faculdade, eu já tinha pretensão de fazer concurso, não me identificava com a advocacia. Queria seguir a carreira de concurso mesmo. Então eu formei, fiquei me dedicando aos estudos, né? Assim, advogava assim, só para ter a prática, o mínimo possível. E em 2011 eu comecei a fazer o concurso, né, da Polícia Civil. Na verdade, eu já tinha pretensão de fazer o concurso por questão de vaga, porque a Polícia Civil sempre tem um histórico de chamar muito além da vaga oferecida, a gente sabe da carência de delegado e tudo. Então é uma coisa assim, histórica, né, essa falta de pessoal. Então eu resolvi focar um pouco a carreira de delegado. Mas na verdade antes eu queria era a Defensoria Pública. Nossa. O contrário, né? Eu achava muito bacana, identificava e tudo. Acho muito bacana ainda, mas cada um, quando a gente vai para a prática que a gente consegue se identificar melhor, né? Então, assim, depois que eu fui para a Polícia Civil, eu vi que realmente assim, a gente tem um choque de gestão, assim, de conflito. Mas é lógico que cada carreira tem a sua importância, né? Então, assim, a gente, às vezes, exalta muito uma carreira em detrimento da outra, mas a gente sabe que todos têm seu valor, tem que existir o advogado, tem que existir o defensor público, o delegado. Então, assim, questão mesmo de opiniões, ideias, eu identifico mais com a Polícia Civil, com a carreira e tudo. Lógico que a gente tem toda a carreira, né? A gente tem os momentos que a gente tá mais, assim, aguerrido, tem mais época que você tá mais desanimado, mas eu acho que é da estrutura mesmo, país. A gente desanima não com a carreira em si, da estrutura, né? Vamos dizer assim, no sistema jurídico nosso. A gente tem hora que desanima bastante. Então, aí eu comecei em 2011, comecei a fazer o concurso. O concurso demorou 1 ano e pouco, mais ou menos. Em outubro de 2012, eu fui para a Academia de Polícia, né? E realmente, esse concurso meu, na época, teve a questão de dobrar o número de vagas. Inicialmente eram 144 vagas, depois foram para 290. E depois, no final, para a academia, foi nomeado 420. Quase todo mundo que passou, né? Foi tipo recorde. E aí eu fui para a academia. E depois que eu saí de lá, eu já fui lotada em Patinga mesmo, que é onde eu nasci criada aqui. Eu queria voltar para cá. E aí, minha primeira experiência na polícia foi a Delegacia de Mulheres. Eu fiquei lá uma época, né? Dividindo com uma outra colega. E eu fiquei lá até dezembro de 2013. Em 2013 eu fui para outra delegacia, na época era a ISP, né, que a gente chamava, porque a gente dividia uma questão de política do governo, dividia entre áreas integradas de segurança pública, né, que os governos passados tinham isso, integração da Polícia Civil e Polícia Militar. Então eles dividiram por regiões. Aí o meu bairro era a ISP 318 na época, era Betânia, Canaã, Vila Militar, essa região aqui, né? Então eu fiquei até outubro de 2015 trabalhando com isso, aí a gente trabalhava todo tipo de crime, né? Crimes patrimoniais, a não ser as especializadas, que eram mulheres, né? Violência doméstica familiar, homicídio e trânsito. O resto tudo era nosso. Então, assim, aí você tem uma experiência, né? Você consegue identificar cada peculiaridade de crime e tudo. Então, assim, é bem interessante, né?
Hoje você está há quanto tempo na frente da Delegacia de Mulher? Então, aí eu fui para lá em outubro de 2015. Aí desde esse período eu tô na delegacia, né? Já tem bastante experiência. Vai caminhar para 6 anos. A respeito dessa experiência, pelo que a senhora já conferiu, que já recebeu dentro da profissão, quando a gente vai ler sobre violência contra a mulher, a gente descobre ali que tem muita coisa a ver com abuso de álcool do homem, uso de drogas, né? O camarada chega em casa e acaba agredindo a esposa por N motivos, né? Mas eu tive acesso a algumas palestras, inclusive essa que a senhora falou que teve ano passado aqui, que se refere que o crescimento da mulher, isso é uma cultura, agredir a mulher parece que é uma cultura que está impregnado, né? E a partir do momento em que a mulher começou a crescer, adquirir uma independência mesmo, financeira, no trabalho, alguns chamam de empoderamento feminino, né? É um termo em inglês, eu nem gosto muito, porque para mim a minha esposa é poderosa, minha mãe é poderosa, minha avó, todo mundo é minha família, todas as mulheres que envolvem comigo é poderosa. Mas é uma coisa assim que falam que esse empoderamento talvez seja um dos motivos pelo qual a agressão aumentou. Né? Quando a gente analisa agressão contra a mulher, a gente pensa, todo crime, quando começa a ser muito divulgado, ele acaba diminuindo. Tem muito assalto na Avenida Celino José de Salles. Aí a polícia divulga na imprensa, a polícia fica sabendo, ali não dá para roubar mais não. Então, o pessoal está... No caso da agressão contra a mulher, hoje tem muito mais divulgação do que no passado, e, no entanto, não diminui. Não. E é uma coisa assim que parece que está impregnado. Né? Como que a senhora vê essa situação? A senhora acha que esse empoderamento realmente tem a ver com esse aumento de agressão? Então, falar de violência doméstica, né, contra a mulher é uma coisa muito complexa. É muito mais complexa que a gente pensa, porque assim, envolve N fatores, né? Tem questão afetiva, envolve família, tem a questão cultural, né? Que, na verdade, a agressão física ela é muito presente na vida da gente. A gente tem o hábito de corrigir com a agressão física. Então, isso para nós é uma coisa cultural. Então, assim, coisas que vão levar durante muito tempo para diminuir. A gente vem avançando, né? A Lei Maria da Penha tem 15 anos. Nesse processo, desses 15 anos, houve várias coisas, assim, que evoluíram, né? Todo ano, praticamente, a gente tem alteração na lei, tentando, assim, cercar, reduzir. Só que isso não é uma coisa tão simples e nem tão rápida. Porque quando a gente fala, é uma coisa cultural, né? Muitos dos agressores têm esse comportamento porque cresceram num lar que tinha violência. Então, eles replicam esse tipo de comportamento. Então, assim, eu acho assim, que realmente teve um empoderamento. Eu acho que o lado bom dessa questão da mulher, da independência financeira, fez com que a mulher encorajasse mais para denunciar. Eu vejo como isso, porque um grande fator da violência, além da questão psicológica, que a mulher às vezes é ligada com aquele agressor, que não consegue se desvincular daquele relacionamento tóxico, tem essa questão também de durante muito tempo que a mulher dependia financeiramente, né? A gente tem caso que às vezes a mulher vai na delegacia e fala assim, não quero que ser presa, porque como é que vai pagar pensão e tudo. Só que eu acho que isso vem diminuindo, essa questão da mulher estar no mercado de trabalho, ter sua independência. Eu acho que isso contribui mais para que denunciar. Só que não é fácil, porque tem aquela questão assim, que ela vive aquele momento, né? Tem as fases. Geralmente muito ligada a essa questão de álcool, droga, né? É um problema social. Por isso que eu falo que a delegacia, as políticas públicas, elas têm que andar junto com a polícia, né? Não adianta, vou prender o cara, tá, beleza. Ele vai ficar preso, vai ser condenado, depois ele vai sair e aí ele tem um problema com álcool, com droga. O que nós vamos fazer depois? Ele vai voltar para casa desse jeito, né? Se ela eventualmente voltar para a pessoa. Então, assim, a política pública, ela tem que andar, né, junto. Então, a gente vê essa questão muito... principalmente do agressor, essa questão de não se fala em tratar o agressor, se fala muito da mulher, dela denunciar e tudo, ter coragem, mas também a gente esquece do agressor. Eu sempre falo isso, né? Tem que se tratar as duas partes, a mulher tem que ter a coragem de denunciar e a gente tem que tratar esse agressor, descobrir qual que é a causa, né? Então, geralmente a gente tem esse tipo de problema.
Lógico que tem casos, né, exceções, mas a grande parte está associada a um problema de álcool e de droga. Então, assim, eu acredito que a questão é um problema cultural, que a gente vai demorar um tempo ainda para solucionar, apesar dos avanços que a gente tem, né, muito debatido. Hoje ninguém tolera violência doméstica, assim, você vê uma briga de vizinho, as pessoas acionam o 190, às vezes a polícia militar vai lá e chega no local e a vítima fala assim, não teve não, essa é uma discussão e tudo. Mas assim, você vê que as pessoas até não se toleram, né? É uma coisa assim, inadmissível, né? A senhora lidar muito com a situação da mulher que ela vai lá, faz a denúncia, aí depois vem a se retratar, porque às vezes está com medo, ou às vezes tem vergonha da família. Aí ela vai lá, doutor, aquele dia eu denunciei, mas eu acho que eu estava errada. Ou às vezes ela mesma a gente sabe... trabalha muito com isso, a questão da retratação. A demais. Mulher então, é aí que eu tava falando. Então, tem essa questão que a mulher, ela tem aquele problema lá. Às vezes, porque você escuta muito assim, ele me agride, ele me ameaça, mas só quando ele tá bêbado, ou quando ele tá sob efeito de droga. Passou isso, ele é um bom pai, ele é trabalhador. Então, assim, tem muito essa questão que a mulher sempre fica na esperança que ele vai melhorar, que aquilo ali é por causa do problema que ele tem, às vezes, relacionado com o álcool, com a droga. E às vezes demora anos, né? Anos, a pessoa também perceber que ela precisa de uma ajuda médica, de tratar aquilo. Então, assim, acontece muito isso na hora do momento que ela quer tomar providência. Aí passa a pessoa, o cara melhora, a agressão melhora, e os ânimos, assim, né? Tá tudo em paz. Aí ela volta, às vezes, né, quando foi na delegacia, eu volto, não, eu não quero mais e tal. Ele difícil, prometeu, né? Como é que fica o trabalho da senhora? Aí eu sempre falo assim, olha, o perdão é legítimo, né? Isso é a opção da mulher. Se ela quiser voltar pro cara, porque acreditar, dar uma chance. Mas eu falo assim, não retira, porque ele tem que ser punido pela conduta dele. Isso não impede, você pode perdoar, mas o crime que cometeu tem que ser punido. Mas elas não entendem, assim. A gente sempre fala, não, tudo bem, você pode voltar, mas deixa ele responder pelo ato dele, até para uma forma de inibir dele fazer novamente, né? A senhora colocou aí, a Lei Maria da Penha agora fez 15 anos, né? E a Lei Maria da Penha, a gente vê lá naquele artigo 2º e 3º, ela garante uma série de direitos, né, à mulher. E ainda tem uma ideia generalizada que a delegacia de mulheres é só para quem marido que bate na mulher, né? Assim, qual que é o público que é atendido na delegacia da mulher? Então, a delegacia especializada de atendimento à mulher de Ipatinga, ela atende casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de Ipatinga, né? Porque às vezes a gente pensa assim, porque lá é uma delegacia especializada, atende Santana do Paraíso, municípios assim, próximos, né? Timóteo, Fabriciano, só atende em Ipatinga. E lá também a gente trabalha com crimes contra a dignidade sexual, crimes sexuais, né? Criança, adolescente, ou também a própria mulher, crimes contra idosos, meio ambiente, delegacia especializada, da Juizado Especial Criminal, os crimes de menor potencial ofensivo, crimes eleitorais. Enfim, plantão. Nossa, muita coisa, né? É difícil. É mais fácil falar qual que não tem. Sabe que as pessoas não têm noção do trabalho da Polícia Civil. Não tem. Não tem noção. E, na verdade, a gente sabe porque a gente lida muito com a Polícia Civil. Nem eu tinha. Doutor Tiago, quando vê, eu acho que ele conseguiu esclarecer um pouco, né? Ele conseguiu mostrar. Porque se soubessem, iam valorizar muito. Não, eu não tenho noção. É bom porque vai ter estudante que vai nos ouvir, né? Sim, com certeza, é professor da faculdade. Então, prepara o lombo então, meu amigo. Você vai trabalhar, não é pouco não, tá? Dentro do que a senhora falou aí, né? De questão de políticas públicas, né? Quando a pessoa chega a procurar a delegacia, normalmente é porque o evento já aconteceu, né? A violência já ocorreu, né? Eu penso que faltava um pouco de políticas públicas no que diz respeito à prevenção desse tipo de violência, né? Porque normalmente você vê lá, diz que denúncia, ou seja, a violência não é tolerável, mas precisa fazer um trabalho de prevenção dessa violência, porque quando chega para a senhora lá, já aconteceu, não é isso? O Estado tem feito algum trabalho nesse sentido de prevenção? Então, eu acho que no Brasil peca sempre a prevenção, né? O Estado gasta mais com a repressão do que a prevenção, né? Um dia eu estava
uma reunião que estava todos os segmentos lá de segurança pública, estava o Centro Socioeducativo, o Ceresp, IPAV e tal. E estava ouvindo o secretário, então, na época, de secretário de Segurança Pública, na época, falando que um adolescente que comete um ato infracional custa 10 mil reais para o Estado. Sendo que um aluno, ele não gasta isso. Então, assim, você vê como é invertida essa política no Brasil. E a mesma, não é diferente a violência doméstica. Então, hoje a gente trabalha com a rede de proteção, que é CREAS, CRAS, né? O trabalho também tem a Polícia Militar, que é o trabalho de prevenção, né? De violência doméstica. Mas ainda é muito pequeno, né? Em relação à demanda que a gente tem. A nossa repressão é muito maior que a prevenção. A gente consegue perceber de forma nítida que o Estado ele investe muito em se tratando de crianças de rua ou até mesmo envolvido com drogas. Você vê que tem casa de repouso ou clínicas para poder tirar a criança daquele meio das drogas. Mas a gente não vê muito quando se trata de violência doméstica ou violência contra a mulher. Na própria lei, né, tá previsto lá casa-abrigo, né? Eu acho que ano passado vocês falaram sobre esse assunto, eu não sei se já foi construída em Patinga essa casa-abrigo. Não foi. A promotora parece que ia entrar com ação civil pública contra o município, né, para construção. Porque é muito difícil, eu fico pensando assim, a mulher tá ali, tem anos que ela está sofrendo agressão, tem anos que ela está passando por aquele ciclo terrível, né? Algumas mulheres, eu acredito até que pensam que isso é normal, as outras não devem apanhar, porque isso aqui faz parte da minha vida. E aí ela pensa que no dia que ela resolve acabar com aquilo, que ela não aguenta mais, aquele sofrimento diário, ela vai na delegacia, vai e denuncia o parceiro, ou o marido, ou o companheiro. Se não tiver uma casa-abrigo para ela voltar para casa e o cara depois vai notificar, como é que ela vai conviver com esse cara? Aí isso traz medo, traz angústia, provavelmente ela não vai fazer e vai ficar apanhando. Então aí vem a lei. Falta o de amparo do Estado, isso aí realmente. O Estado fala, a lei fala, tem que ter uma casa-abrigo. Para que é essa casa-abrigo? Acredito que seja para a pessoa poder denunciar e depois ir para lá até conseguir uma ordem de restrição, né? Não é isso mesmo o objetivo? Eu acho que o lugar mais próximo que tem hoje aqui em Belo Horizonte. Então, mas aí a gente tem um outro problema. Em relação a casa-abrigo, né? Tinha que ter realmente, porque o que a gente orienta hoje? Quando esses casos muito reiterados, que a pessoa já tem um histórico, assim, não sei quantas ocorrências, tem inquérito, aquela coisa toda, e o cara continua ameaçando e tal, a gente orienta, às vezes até mudar de cidade, para casa de um parente, né? Porque sabe que é muito agressivo, porque até então não tem aqui na região. Só que a gente também tem uma coisa também que tem que ser trabalhado, porque também está relacionado a essa questão da mulher, dela entender o que ela vive, né, o relacionamento tóxico e tudo, que são alguns casos, é a questão que a política da casa-abrigo, a mulher vai para essa casa, e tive a oportunidade de conversar com a Cláudia, que na época ela visitou, que ela é do CREAS, e ela visitou uma casa-abrigo, ela falou que lá a política é assim, a mulher vai para lá, né, quando tem filho, vai com os filhos, só que ela não tem contato com o mundo exterior nenhum. Então, assim, é como um esconderijo, né? Aí ela tem que ir sem celular, não ter contato com o familiar, porque o agressor não pode descobrir onde ela está. Então, isso também é uma grande dificuldade, né? Uma dificuldade, porque você imagina hoje, a gente é dependente de celular. Você vai tirar a pessoa do convívio dele, você vai tirar do convívio, aí você não pode ter contato nenhum com família, porque às vezes... você fala assim, tá sendo radical. Não é. Porque tem essa questão. Eu já atendi vítima de violência doméstica que estava num abrigo lá em Belo Horizonte, que saiu antes da época e teve contato com o agressor e veio atrás dele. Então, assim, tem essa questão da mulher entender que ela corre risco. É pra proteção dela, né? É pra proteção dela. Então, é difícil a mulher entender isso. Então, a gente tem essa dificuldade com a questão da casa-abrigo. Agora, mas tinha que ter, né? Porque para as que querem, né? Tem que ter uma opção. É uma forma de proteger, né? Até com relação a essa proteção, uma preocupação que eu tenho nesse sentido é a questão da medida protetiva, né? No que diz respeito à fiscalização do cumprimento dessa medida protetiva. Hoje, a Delegacia de Mulheres ou a Delegacia de Patinga, ela dispõe de um sistema de monitoramento para ver se a pessoa está mantendo essa distância. Então, como é que funciona? Quem faz esse trabalho, assim, inicialmente esse trabalho preventivo, é a Polícia Militar.
através da patrulha de violência doméstica. Porque quando o juiz concede a medida protetiva, ele já oficia o batalhão, determinando que a patrulha fiscalize, né? Além dele ser cientificado lá da medida, das restrições, de manter contato, aproximar, já oficia o batalhão que inclua no programa de acompanhamento da Polícia Militar, da patrulha, né? Para justamente evitar esses casos assim, dele realmente fiscalizar, né? Aí quando a gente vê que a gente tem esse contato da rede, né? Então a gente trabalha com CREAS, chega... A forma de violência chega pra gente de todas as formas, né? As notícias, né? Assim, através do CREAS, através do CRAS, através da própria Polícia Militar, né? Da patrulha. Quando tem esse tipo de caso reiterado, olha, o autor, né, foi cientificado da medida protetiva, mas ele descumpre, ele mantém contato, não por ato voluntário da vítima, porque às vezes acontece isso, mas por ato dele. Então, geralmente a Polícia Militar entra em contato conosco, fala, ó, esse autor está descumprindo, orienta a vítima também a comparecer na delegacia, faz um registro, né, pelo descumprimento, que é o crime do artigo 24A lá da Lei 11.340, que é a Lei de Maria da Penha, instaura inquérito e a gente vai apurar. Se aquilo for reiterado, aí a gente até representa pela prisão preventiva, como uma forma de... Eu tenho um caso, assim, recente, de um autor que descumpre reiteradamente. Já foi preso por descumprimento e vai, né, e já foi representado para ser preso de novo, porque realmente ele não obedece, não cumpre. A gente sabe que na Lei Maria da Penha trabalha com 5 pontos cruciais, que seriam o abuso psicológico, físico, sexual, patrimonial e moral. Na delegacia da senhora, qual que é o maior abuso que a senhora recebe lá de denúncia? É físico, é o maior de todos? Ou tem muito também aquele abuso que é psicológico, patrimonial? Tem muitas denúncias a respeito disso também? Ou mais... Então, a gente, até a alteração agora recente, né, que tipificaram a violência psicológica, até então não era tipificada, às vezes era um crime contra a honra, né? Mas assim, que a gente conseguia tipificar. Algumas Hoje vezes. É tipificado só na Maria da Penha, nesse sentido aí, né? Não, na verdade, assim, a mulher sofre, vamos dizer assim, violência psicológica, por exemplo. Casos que o marido não deixa a mulher sair, não deixa ter contato com, às vezes, com o parente, aquela pressão, né? Não pode usar essa roupa. Menosprezar a mulher, exatamente. Você não vai usar essa roupa. Inferiorizar ela. Isso. Né? Então, a gente tinha muito relato disso e a pessoa ia na delegacia e a gente falava, ó, felizmente isso aí não é crime, né? Aí as pessoas, as mulheres ficaram revoltadas, custa vir, fala que não é crime, mas na lei fala. Na lei fala, mas até então não tinha tipificação. Então, a gente tem isso, a violência psicológica é muito mais presente. Na verdade, a violência psicológica, ela antecede a física. Sim. Né? Então, assim, hoje... É um anúncio, né, que vai acontecer a física, causa dano, né? terrível, né? É um anúncio. É muito difícil você ver chegar uma agressão física se antes não teve uma ameaça ou essa própria violência psicológica. Causar medo, aflição. Exatamente. Hoje está tipificado esse tipo de ameaça. Exatamente. Tem umas críticas aí falando que é muito aberto, olha que da tipicidade. Essa tipificação que a senhora está falando aí é objeto da última pergunta desse podcast. O pessoal tem aquela visão assim de que a violência contra a mulher é só a física. Então, são situações, por exemplo, a mulher o cara chega em casa, quer fazer sexo com a mulher, você tem que fazer sexo porque você é minha mulher. Né? Isso Exatamente. é estupro. Isso é violência contra a mulher. Tem um trabalho que são parceiros e o ganho é dele, exclusivamente dele. É violência contra a mulher. Você não pode estudar. É uma violência contra a mulher. Então, assim, não se trata só da violência física. E a pior violência é essa, é a psicológica, que vai drenando as energias da mulher devagarzinho, vai acabando com a autoestima dela, vai minando a mulher, até que... Você vê muito isso, assim, essa questão de dominar, fala assim, se você me largar, você não vai arrumar outra pessoa, você ou então o contrário, né? Você fica me enchendo o saco que eu vou sumir daqui e largo você com esse menino, essas contas aí, quero ver o que você vai arrumar. A dependência econômica. E a dependência econômica é muito forte, né? E a mulher suporte tudo isso. O fato dela estar crescendo economicamente, adquirindo a sua independência, né?
faz com que isso deveria fazer, né? Pelo menos a gente tem a ideia, mas a deveria gente vê fazer. uns casos também que a mulher tem uma independência financeira, aí a gente vai pro relacionamento tóxico, né? E tá com um cara, e eu falo assim, gente, mas tem vezes que a gente não aguenta, a gente já falou, foi como se um traste do marido desse, porque se, tipo assim, a pessoa tem independência dela, tem tudo e sofre aquele tipo de violência, seja física, não sei, mulher às vezes não dá pra explicar. Fica difícil de entender, né? Como Não, é que você tá aguentando isso aí? Vou fazer 6 anos, eu não consigo entender, não. Domínio emocional que, né, que o você marido fala, gente, exerce o que te sobre a liga, pessoa. sabe? Né? Eu não consigo entender, assim, porque pra mim, assim, jamais submeteria de coisa, né? Ainda mais se eu tivesse uma independência financeira. E aí, classe média alta, direto? Não, violência doméstica não tem classe social. Então, assim, você fala, só pessoas baixa renda, não. De todas as. Esse é um ponto crucial. E aquela vergonha de levar a denúncia até a delegacia tem feito com que muitos casos também fiquem omissos, obscuros, né? Subnotificados. Eu não vou levar porque minha família vai ficar sabendo, meus amigos vão ficar sabendo que eu passo por essa situação. Família, né? E isso desencoraja a mulher, né? Tem, mas muitos vão, porque chega num ponto que, assim, tem que recorrer aos órgãos Se torna insuportável, né, aquela responsáveis para apurar, porque aí já chega a violência física, atinge os filhos, né? Então, eu vejo, assim, que às vezes muita coisa, quando a pessoa de classe econômica, assim, poder aquisitivo maior, às vezes relacionado muito com a questão do patrimônio. Patrimônio que gera a violência, assim, questão de pensão, de dividir, né? Porque o homem separa, acabou, né? Ele tá tipificado na lei, né? Abuso patrimonial. Separou, parece não é pai mais. Aí esquece de ter que pagar pensão, tem que dividir aquilo eventualmente que tem, construído em comum. Então, assim, isso gera muito... o principal fator é a questão patrimonial. Então, assim, geralmente a gente até pergunta, né? Tem gente que entende assim, mas a mulher tem que ter motivo para ser agredida? Não, a gente gosta... A gente pergunta para conseguir entender o motivo que gerou aquela violência e tentar, de alguma forma, orientar para ver se cessa, né? Porque... às vezes o problema, porque eu fui cobrar pensão, ou questão, separar os bens, ele não quer né, me dar minha parte, ligar na casa. Isso a gente sempre faz esse tipo de pergunta para orientar, olha, você tem que recorrer a um advogado, você não tem que pagar a defensoria pública, né, o núcleo da faculdade e tudo. Então, assim, a gente sempre tenta entender aquilo ali, mas assim, as pessoas de um poder aquisitivo maior, sempre, a maioria das vezes estão relacionadas à questão patrimonial. Doutora, nós estamos falando em violência da mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, mas é preciso entender, né, que nem toda violência contra a mulher está relacionada com a Lei Maria da Penha, né, está amparada pela Lei Maria da Penha, né? Existe todo um contexto para que se enquadre na Lei Maria da Penha, não é isso? Aí a gente tem que ser uma daquelas hipóteses do artigo 5º lá, relação de parentesco, âmbito familiar, né? Âmbito familiar, afetiva, relação afetiva, né? Porque as pessoas confundem, né? Todo tipo de... Se o sujeito passivo, quem está sofrendo aquilo ali, é uma mulher, eles acham que enquadra na Lei Maria da Penha, né? Mas não é, tem que ser um daqueles requisitos. E a questão da vulnerabilidade e a condição de ser mulher, né? Aquela relação de dominar, de menosprezar a condição de mulher, né? Tá. Vou entrar agora num tema talvez um pouquinho polêmico. Como é que fica, então, essas relações no âmbito das questões homoafetivas, né? As pessoas que mudaram de sexo? Como é que o Estado tem tratado isso aí? A senhora pode... Então, a questão, quando é casal de mulheres, é tranquilo, né? A gente tem vários lá, inclusive. Assim. Mas deixa eu colocar uma questão para a senhora aqui agora. E quando for... pode ficar à vontade, da água e o energético. Quando for, por exemplo, um homem que mudou de gênero, né, se tornou mulher, mas ainda a documentação ainda não foi, porque acredito que deva ser um pouco demorado para essa documentação sair, né, porque mudar nome... Transexual, né? Exato. Aí ele se tornou mulher, mas ele vai e tem um companheiro, um homem, e ele é agredido pelo homem, certo? Ele vai à delegacia de mulheres... já que no documento ele ainda figura como homem, apesar de já ser uma mulher que mudou de gênero. Então, hoje vem crescendo que enquadra, né, os transexuais lá pela questão psicológica, que se considera mulher. Então, a gente está vendo essas decisões mais recentes que a gente atende. Aí passa a bola pro judiciário. Se o juiz não entender que não é, né? Porque é uma forma de proteger, porque se a pessoa tem que se sentir segurança, né? Assim, a questão de casal de lésbica é super tranquila. Tem vários casos, né, assim, envolvendo... Mas gays, homens, já...
Não, transexual até hoje eu não me recordo, não. Que tenha buscado a delegacia de mulheres para ser atendido como mulher. Como na condição de mulher, não. Transexual, não. Uma outra coisa que eu acho interessante perguntar, no ano de 2020, que é praticamente o ano inteiro, apesar da Polícia Civil não parou de trabalhar, né? É preciso ficar claro isso, né? Mas teve uma parada. E em Patinga teve 1.282 denúncias de agressão contra a mulher no ambiente doméstico. A pandemia ajudou o convívio direto, porque geralmente a pessoa ela trabalha num lugar, a mulher trabalha, o homem trabalha no outro. Com certeza. Deu uma levantada aumentou o número. Na verdade, assim... Convivência direta, todo dia, toda hora, com filho. Na verdade, para nós, assim, até um período que eu tinha acompanhado, questão de números de ocorrência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, o número estava mais ou menos igual ao ano de 2019. Depois eu não acompanhei. Para nós, continuou igual, porque a gente funcionou praticamente o ano inteiro, então sempre teve mulher lá. Agora, com certeza, teve mais casos, sim, porque a questão, né? Gente que ficou desempregado, convívio dentro de casa, né? Então, assim, realmente... A parte financeira começa a pesar. Exatamente. Quando a gente fala, faltou dinheiro, o amor vai pela janela, aí começa. Exatamente. É motivo de briga, né? Aí tem casos que a pessoa perde o emprego, começa a beber e acaba se tornando violento e tudo. Então, para nós, continuou, porque assim, a gente sempre teve atendendo, a gente sempre atende casos de violência doméstica. Não tem um dia que não tem uma mulher lá na delegacia, isso não existe hoje. Hoje a internet é um instrumento que quase todo mundo tem acesso, né? E tem alguns tipos de violência que são praticadas pela internet. Também é atendido lá pela delegacia de mulheres? Sim. A gente tem principalmente crime contra a honra, né? Injúria, até aumentou a pena agora, né? Porque aumentou ser praticado em redes sociais. Então, assim, o que a gente mais tem é essa questão de crimes contra a honra, né? De injúria, difamação. É o campeão lá. Também a gente atende, além pode ser tanto do contexto de violência doméstica quanto familiar, contra outros contextos, não que não tenha relação, né? Mas como a gente atende juizado especial criminal... Desde que a vítima seja do sexo feminino. Isso. Não, homem ou mulher. Homem ou mulher? Isso. Que aí já entra na atribuição da delegacia do juizado, né? Juizado especial criminal. Entrando nesse meio aí das redes sociais, a gente vê hoje que é muito mais fácil de divulgar, é muito mais fácil de denunciar, porque o telefone ajuda, né? Muitas mulheres utilizam até o telefone para filmar o marido agredindo ela, o que eu acho que foi um grande ganho, né? Antigamente se praticava muito crime, não tinha como provar, hoje o telefone ajuda a denunciar muita gente, né? Mas é uma pergunta um pouco pessoal do lado feminino agora, né? Vamos fazer o lado contrário agora também. Imagina o seguinte, na psicologia forense, essa análise ela é bem clara. Um exemplo, tem 4 casais de amigos, certo? Geralmente fica o clube da luzinha, as mulheres aqui conversando sobre determinado assunto, os camaradas ficam ali tomando uma cervejinha, batendo papo, trocando uma ideia, e ali perto da churrasqueira. E nas mulheres, 3 delas têm uma intimidade um pouco maior, elas conversam, elas falam sobre todos os assuntos, riem muito, falam sobre sexo, aí tem aquela piadinha. E tem aquela pessoa, aquela mulher em que ela não é tão comunicativa, mas não chega a ser antissocial. Ela não é tão... ela não ri de pouca coisa, ela é meio, às vezes até grosseira, ela é meio... naquele ambiente ali, as mulheres conseguem notar, essa menina não é tão gente boa, ela tá aqui com a gente já tem bastante tempo, mas ela tem chatinha, aquele meio que isso acontece. Aí vai passando um certo tempo, o marido é sedutor, o agressor, o abusador no caso, geralmente é um cara boa praça, bom de grupo, trabalhador, ele é aquele cara que todo mundo gosta dele, e aí vai passando um determinado tempo, aquela mulher está sofrendo agressão, já tem um ano, 2 anos, 3 anos, vamos colocar que todos têm uma condição financeira boa. Aí ela vai lá e não aguenta mais, ela põe a boca no trombone, vai lá e denuncia, eu estou sofrendo esse tipo de agressão. Aí envolve todo aquele pensamento de medo de ficar público, mas aí ela não aguentou mais, ela foi lá e falou. As primeiras a cancelar, geralmente, são as próprias amigas. Não, mas o fulano de tal, cara, gente boa, peça rara, esse cara aí. Não, pelo amor de Deus, aquela mulher lá é mentira. Quer dizer,
não consegue entender, aí vai na psicologia e fala justamente o contrário. Fala, ela é agressiva, às vezes ela é antissocial, ou às vezes ela não sorri tanto, justamente porque ela está sofrendo agressão sexual em casa, ela não consegue ter o mesmo ambiente que vocês têm. Mas a mulher é sempre a primeira, estou falando de rede social. Não, mas é mesmo, nas redes sociais isso é verdade. Por que isso acontece? Olha para você ver, tem sim o movimento feminista, que tem uma série de coisas que buscam, mas aí não é questão de proteção. Acho que está sofrendo violência, já vale investigação. Né? É necessário que tenha investigação. Por que é tão difícil para uma mulher, às vezes, acreditar que aquela amiga dela está sofrendo violência? Então, porque às vezes a pessoa não consegue se colocar no lugar, né? Nunca sofreu? Nunca sofreu. Ou então você não consegue conviver com uma coisa daquela, você não vai... Como é que... Tipo assim, às vezes a pessoa trabalha, isso que a gente está falando, tem independência financeira e tudo. Aí você pensa assim, não, como é que a pessoa vai ficar com um cara desse, né? Então, às vezes, porque a pessoa não consegue ver o lado da outra, se colocar no lugar da outra, porque ela não teria um tipo de relacionamento daquilo. Eu imagino que é isso, né? Geralmente eu penso assim, falei, não, mas como é que ficou com uma pessoa assim? Como é que... E lá da tanto sedução tempo, tanto tempo, gente. Apanhou tanto tempo, não falou, veio falar agora. Tem esse tipo de julgamento. Aí, às vezes acontece, descobre uma traição, aí, né, do outra parte do companheiro, fala, não, agora é por isso que ela tá falando, que separou. Então tem esses tipos de julgamento. Mas eu imagino que a pessoa não consegue ver a situação da outra, se imaginar, eu não conseguiria ficar tanto tempo sem falar, sem denunciar. Tem um lado sedutor também, né? Porque o cara é tão gente boa, o cara é boa praça. Logo ele abusador sexual. Assim, né? São sempre boa pessoas praça. Acima de qualquer suspeito. Normalmente. São pessoas benquistas na sociedade, conquista confiança, né? Então a gente tem dificuldade. Dentro disso que a senhora está falando, a gente, a delegacia também atende os crimes contra a dignidade sexual, menores, né? Adolescentes e idosos, né? A questão do adolescente, doutora, a senhora que está ali recebendo com frequência esse tipo de representação. Nós tivemos algumas situações aqui em que a família só conseguiu descobrir que a criança estava sendo abusada quando a criança começou a mostrar um comportamento de suicídio. 3 anos depois. 3 anos depois, nós já tivemos situações aqui que a criança foi abusada durante 5, 6 anos, porque quando vai conversar com a criança, o abusador era da família, né? Sempre é um ente da família, e ele fazia aquele tipo de ameaça, se você contar, vai ser ruim para o seu pai ou para sua mãe, eu vou fazer isso com seu pai, ameaçava de vida, né? E a criança, ela vai dando sinais. Para as mães, quais seriam esses sintomas? A senhora conseguiu já detectar nesse tempo que a senhora estava à frente dessa delegacia? Você poderia estar falando que a mãe... Esse sintoma está mostrando para a mãe, olha, tem um troço errado aí. E a criança, ela começa a mudar de comportamento. Geralmente é isso mesmo, é associado à mudança de comportamento, né? Por exemplo, a gente tem casos assim... É um crime muito difícil de identificar. Demais. Pra Rendimento polícia também escolar é difícil também a apuração. O rendimento escolar, às vezes, por exemplo, acontece pais separados. E às vezes pode acontecer de ser o próprio pai. A criança começa a ter uma resistência para ir para a casa do pai. Ou às vezes algum parente da casa que cometeu esse ato também, né? Que gerou aí faz com que a criança... A criança busca se afastar daquela pessoa, né? Comportamento antissocial. Tem essa resistência. A mudança de comportamento. Agora, sempre o abusador pega esse lado que, naturalmente, tanto a criança quanto o adolescente, a gente tem mais medo, né? O medo faz parte da gente. Então, ele aproveita dessa situação, fala, vou fazer alguma coisa com seu pai, com sua mãe. Sim, ameaça. Então, e aí ela fica com aquilo, né? A gente está abordando isso porque a gente tem isso com uma certa frequência dentro da nossa área de atuação jurídica. E até para um alerta para as mães, olha, presta atenção no comportamento do seu filho. Seu filho, de uma hora para outra, 3 anos que está sofrendo. De uma hora para outra, a criança começou difícil. A retrair, não quer brincar, chega o determinado abusador, ela não quer se aproximar. E ainda a mãe, ou então fala assim, vai lá, seu tio, vai lá. Nossa, que menino joado. Dá um abraço, né? A pessoa tem que ficar ligada, né? A gente está puxando esse assunto. Mas não tem como se defender, né? Mas até para dar esse alerta para as mães, né? Observe seu filho, né? Observe seu filho. Qualquer mudança de comportamento é um indício de que tem alguma coisa errada. Que não seja no abuso sexual, mas está acontecendo alguma coisa errada com essa criança. A nível de saúde mental ou físico, alguma coisa, né? Tem que se estar alerta a esses sintomas. Assim, dentro desse pensamento,
e esse período que a senhora está à frente lá da Delegacia de Mulheres, tem algum caso inusitado que a senhora, por exemplo, pode contar para a gente que chegou lá uma denúncia e depois a pessoa quando faz a averiguação, era vingança da mulher em relação a um fim de um relacionamento. Foi traída. Tem, acontece esse tipo de... não aceita o fim do relacionamento. Tem tanto para os casos sérios quanto esses casos, né, também que não são verídicos. Né? E é uma coisa muito séria, né? Sim. A pessoa destrói a vida da pessoa. Destrói. Porque a pessoa responder, quando a pessoa nunca cometeu nenhum tipo de crime, tem uma boa conduta na sociedade e é imputada uma acusação tão séria, você fala assim, um estupro de uma criança. É a partir daí que começa a sua investigação, nesse sentido? É. Difícil demais, velho. Aí a gente pensa assim, nossa, a pessoa paga a pena dela ali, vamos dizer assim, popular, né? Já acabou a imagem, né? Está respondendo para a sociedade, já é culpado, né? Porque as pessoas assim. hoje, principalmente com o tribunal da internet. A sociedade é implacável. A gente tem alguns anos atrás, aquela escola depois lá em que Belo destrói Horizonte. a imagem, não tem como voltar atrás, né? A gente sempre tem esse cuidado, sabe? Eu falo assim, não é querer ser parcial, mas a gente sempre tem que ouvir os dois lados, né? A não ser que uma coisa muito assim, esdrúxula, mas a gente sempre tem que ouvir. Principalmente quando envolver relação de pai e mãe, né? Acusar o pai, até é atípico acusar a mãe, mas assim, o pai, né? A gente tem que ter cuidado, assim, justamente por isso, né? Mas já aconteceu. A gente teve um caso que a mãe e o pai se separaram e parece que, eu não me lembro, o pai começou outro relacionamento e tal, e a mãe foi na delegacia, falou que a criança tinha sofrido abuso do pai e tal, nas palavras dela, né? Só que aí a gente tem a questão, a criança ela não sustenta a mesma versão, né? Quando ela induzir, da uma hora ela vai se contradizer porque ela não sabe construir aquilo na mente de forma perfeita, né? E uma coisa que a gente orienta também, que assim, às vezes, como hoje essa questão do abuso é tão divulgado, do crime sexual, às vezes, criança assim, abaixo de 3 anos, que às vezes é comum a criança ter uma infecção urinária, um problema na genitália, aí a mãe já acha que é abuso. Aí a gente, não, peraí, tem que ter um indício, a gente sempre orienta, a gente não pode, né, assim, saindo falando só porque tá com esse problema. A gente tem que, né, ter elementos, então a gente orienta que leve no médico, converse com a criança, às vezes com um psicólogo, e depois vá à delegacia. Mas voltando ao caso, ela falou que o pai tinha, acho que mexido na florzinha dela. E aí ouvimos todo mundo, viu que ela tinha essa questão da separação, né, tal. E aí a gente achou estranho que, mesmo ela ter acusando o pai do abuso, ela deixou a criança ter contato com o pai, sozinha. Então aí você já começa normalmente a questionar. Você vai questionar. Nossa, se a filha foi, você vai deixar o pai ficar sozinho com ela? Deixar conviver com o agressor? Não tem jeito, né? No mínimo tem que ter alguém próximo, né? Até Sim. que, né, o judiciário determina de forma rever a guarda e tudo. Então, por essas coisas, assim, nós pegamos que, né, a gente concluiu que não houve... É por isso que eu perguntei, por que o histórico, né? O histórico, se a pessoa nunca cometeu esse crime, de repente, de uma hora para outra, eu não sabia que era assim. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque a delegada ou a polícia civil, quando recebe essa denúncia, ela tem que trabalhar ali naquele momento. Geralmente, o local onde ela está trabalhando já é um lugar hostil para a criança, ela já fica com medo. É bem diferente do psicólogo, que vai ter um acompanhamento que ele vai levar para a sala dele, ali ele vai acompanhar durante 3 meses. Ele tem mais capacidade de tempo para poder encontrar a resposta. Delegada, não. Não, e tem a questão assim, porque quando é criança, assim, vamos dizer assim, abaixo de 10 anos, a gente tem uma dificuldade grande. Botar 5, abaixo de 5 é bem difícil. Porque a criança tem vergonha, né? Tem medo, é uma pessoa estranha. Quem que é aquela pessoa, né? A gente tem que usar uma linguagem assim parecida, a forma de perguntar, porque às vezes induz a resposta. Então, esses casos mais complexos a gente tem recorrido ao judiciário, né? Ou até o próprio CREAS pedindo que faça um estudo psicosocial e tal, a ponto de alguma coisa. Psicológico. Eu tinha essa dificuldade de entender, nossa, mas tá ali na delegacia e chega uma denúncia de abuso. Como é que a delegada vai fazer? Porque existe
todo o trâmite psicológico, aí tem aquelas pessoas que são especialistas na área e vão tentar descobrir, mas é com o tempo, não é assim de uma hora para outra, né? Não. E você tem que lidar com essa situação, então um histórico é importante, a análise, porque sempre tem aquele também que, igual a gente estava conversando, o abusador é como se fosse um cara invisível, né? Ele é um cara que às vezes ele pratica aquilo vários anos e ninguém consegue notar ou descobrir, né? Mas é importante. Exatamente. A gente já teve casos assim mas na verdade o fato já estava até assim prescrito, né? Porque quando a pessoa foi na delegacia já tinha mais de 20 anos, de um parente que abusava das primas todas, assim, sabe? E foi que eles ficaram anos, a família desconfiava, denunciava, abafava o caso e tal, mas fez aquilo durante anos, e assim, as consequências psicológicas dessas vítimas destrói, foram sérias. né? Destrói, problemas de acompanhamento, tudo. Dentro dessa questão dessa violência, em 2015 nós tivemos uma mudança no Código Penal, né, introduziu a figura do feminicídio. Né? Aqui no Vale do Aço, ou dentro da Delegacia de Mulheres, tem notícia desse tipo de... Graças a Deus, não. O índice de feminicídio em Patingã é baixo. Nós tivemos um agora recente, a moça lá do Canaã, que o cara tinha relação afetiva, mas assim, é baixo, né? Graças a Deus. A gente tem os outros crimes, né? Que é lesão corporal, a vias de fato, que é aquela agressão física que não deixa hematoma, ameaça. Mas graças a Deus o feminicídio é um índice baixo. Tem que continuar, tem que zerar, né? Com certeza, mas não é fácil, né? A título de esclarecimento, doutora, o que muda no feminicídio e o homicídio? Então, aí entra a questão da condição de mulher, né? Envolvendo violência doméstica e familiar. Hediondo, né? Agora. Isso. E violência doméstica e familiar contra a mulher e a questão da condição de mulher, né? Tá associado a um crime em função do gênero, por ser mulher. Gênero, mulher. Sim. A gente estudou... E tem que ter essa condição também do contexto familiar. Também, um dos dois. Ok. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, eu li que grande parte dos homicídios, né, que se tornam feminicídio, geralmente os réus só confessam porque o homem tem interesse que as pessoas saibam que ele matou a mulher, né, e tem uma ligação boa com o fato de ele ter domínio. Aí eu vou matar você porque eu sou mais forte que você, porque eu sou homem, você é mulher mais fraca. Tem aquele... O feminicídio também engloba isso, né? O homicídio dessa forma. Vamos dizer assim, a principal forma, que é a questão do domínio, né? Que quando ele não consegue, tipo assim, não aceitam a separação, ele parte para essa via, né? Uma forma de, vamos dizer assim, no reino animal é marcar o território, né? Sim. Ele parte para essa... Mostrar essa que ele é o mais dominante. drástica que a gente tem da violência, né? Ele é o dominante, né? Esse território é meu, se você não se adequar, eu elimino você. Independente do que vai acontecer, se ele vai ser preso ou não, mas ele vai... Ele quer mostrar a força dele. É o abuso já psicológico e acaba cometendo o crime. Uma outra coisa que eu acho que a gente vê muito na nossa região, trabalhos de igrejas, a educação familiar cristã. Inclusive a gente aqui no INAJ, a gente ouviu algumas pessoas responsáveis por educação familiar cristã, até mesmo para chegar no nosso cliente. Você tem alguma experiência com a educação familiar cristã? Porque a pessoa quando chega aqui, o filho está preso, o filho está envolvido com drogas, o filho já está com a vida toda perdida. Ah, não, eu sou cristã, mas não vou na igreja não, lá em casa ninguém liga muito para esses trem não. Isso é aquele tipo de educação, a ausência total do evangelho dentro de uma casa, entendeu? Mas a gente vê nas igrejas, em alguns trabalhos sociais, que tem muito em relação à droga, né? As igrejas realizam muito esse tipo de trabalho em relação à criança, até às vezes tem até por abuso, alcoolismo, crianças de rua, né, vamos dizer assim também, de pegar e acolher, mas a gente não vê um trabalho muito específico em relação a abuso, agressão contra a mulher. Existe na nossa região? Alguém já foi lá na delegacia conversar com você sobre isso? Já procurou, já teve caso de pastora procurar. Na verdade, assim, a gente às vezes acha assim, que tá na igreja, os problemas são resolvidos, estão todo mundo assim, amigável. E às vezes existe muitos casos de... Ali dentro, né? Ali dentro. E às vezes tem um tabu, né, de procurar, porque às vezes tá dentro da igreja, e imagina que a pessoa tem aquele tipo de convívio, né? Como a gente tá falando, às vezes
o agressor é uma pessoa benquista, até no próprio seio da igreja, tem essa dificuldade ainda de trabalhar isso dentro da igreja. Mas, assim, da experiência, eu já tive, né, até na igreja que eu frequento, que casos, né, de membros que têm violência, mas, assim, a gente sempre orienta, né, o próprio, assim, o pastor orienta que a pessoa tenha o aconselhamento do pastor, né, e tenha também recorra aos casos dos órgãos públicos, né, sempre tem essa orientação, mas tem essa questão aí dessa conscientização que falta ainda, né? Até porque seria até bom, né, o trabalho começar dentro da igreja, né, porque a gente sabe que o evangelho é transformador, né, começar a transformar dentro do lar, para até evitar que aquilo não aconteça mais, né? Porque a gente sempre trabalha com essa hipótese. O homem, para se tornar um agressor, muito difícil de ser de um dia para o outro. Às vezes veio a criação dele. Ele foi criado num lar onde o pai costumava bater na mãe, o pai bebia muito, ou falta de ausência da educação familiar cristã, do evangelho de Jesus. Eu falo por Jesus porque eu sou cristão. Então a gente sabe que se aquela criança, se aquele adolescente tem uma educação familiar dessa forma, a chance de acontecer violência é muito menor. Principalmente falando sobre a parte que o doutor falou em relação a prevenir. Então, eu já escutei gente dentro da igreja, porque tem essa questão, por exemplo, vamos voltar no seio igreja evangélica, Sim. que tem, né, que se prega, não incentiva o divórcio, né, as pessoas meio que distorcem, não incentiva o divórcio, então às vezes a pessoa é criada no seio, né, evangélico, às vezes conviveu até isso dentro de casa e cresce e tem aquele tabu, assim, não, a mulher não pode separar, porque a igreja condena o divórcio, mas não é bem assim, né? Eu já escutei gente que é vítima de violência, que é de lar cristão, que o sogro e a sogra também de lar cristão, que a sogra falou para essa vítima e falou assim, não, você tem que aceitar ele te agredir, porque isso é normal. Porque é um equívoco absurdo, porque né? não, que a mulher tem que ser submissa e ela tem que aceitar todo tipo de coisa, mas não é isso que a Bíblia prega. A partir do momento que a sua integridade física tá correndo risco e não tem jeito de melhorar, né, de tratar e tudo, você tem que procurar os órgãos, né, e tomar as providências, não existe isso. Aliás, é sobre esse mesmo o trabalho que eu perguntei se você já recebeu alguém com essa intenção. De igreja cristã, porque não são todos, isso aí deve ser, eu sei que existe esse exemplo seu, mas acredito que a grande maioria é o seguinte, a partir do momento que você está sofrendo agressão, que você está sofrendo, não vai ter essa ideia de, mantém casado porque não pode separar. Não, peraí, não vai colocar sua vida em risco por causa disso, né? Exatamente. Mais alguma pergunta que eu quero fazer a última? Não, tem só, na verdade são duas, mas depois, o fato da titular da delegacia de mulher ser mulher ajuda, facilita? A mulher tem mais liberdade com a doutora para poder contar ou chegar lá e esclarecer? Ou a senhora acha que não faz diferença? Porque tem lugar que só tem um delegado, não é? Tem cidade, tem município. Cidade, a maioria. E aí tem mais dificuldade? A senhora acha que isso tem mais, pode ser um fator que dificulta? Em parte sim, eu acho. Ou dificulta? Porque às vezes também pode até dificultar. Fala, não, tem mulher que fala assim... Na verdade, igual falou, a mulher faz mais julgamento. Ajuda, a senhora acha que isso facilita ou pode ser ou não eu tem acho que às nada a vezes ver? sente mais confortável. Sente mais confortável, né? Porque, assim, eu, graças a Deus, nunca sofri isso, eu nunca sofri violência. Mas você chegar e contar para um desconhecido, principalmente se for um homem, né? Essa é a grande às vezes, dificuldade, detalhes eu íntimos, acho. né? Eu acho que causa, assim, mais constrangimento. Eu teria muita dificuldade. Que a grande dificuldade, eu acho que a coisa não segue, não é feito um número maior de denúncias, é isso. É a vergonha que a pessoa familiar. Pois é, e aí para você chegar, tem lugar que a estrutura é muito pequena, que você tem um delegado, tem esse município que nem delegado, na verdade, não tem, né? Muitos, é a polícia menos, militar né? que faz, entre aspas, um serviço de... E para essa pessoa chegar, denunciar lá, eu acredito que o número de casos, né, que não são denunciados é muito maior do que... A lei já prevê isso, né? Que tem atendimento preferencialmente com mulher, né? Mulher, né? E ainda impera um machismo muito grande, né? Infelizmente, que quando às vezes a agredida vai procurar fazer essa representação, já perguntam para ela o que a senhora fez para ele bater na senhora. Tem Né? muito então, isso, infelizmente.
que a senhora fez para ele bater na senhora? Como se Como bater, isso- mulher fosse passiva. Então, mas aí, né? às vezes a forma que a pessoa, igual eu falei, às vezes a Tem que forma... perguntar para entender o contexto. O contexto, né? não porque tem Não motivo porque pra ser justifica, agredida, né? Mas é o ameaçada, contexto. não, de forma alguma. É. Mas às vezes a pessoa pergunta assim, até por falta de preparo mesmo. Sim. Porque a gente, né, quem tá na vida policial, vamos dizer assim, ser policial no Brasil não é fácil, né? Não é fácil. A gente trabalha com a sobrecarga de serviço. Então, às vezes, o cotidiano, a rotina, faz que, às vezes, a gente perca um pouco da sensibilidade. Exato. A gente tem empatia com o problema do outro, né? Então, assim, o dia a dia faz que nós ficamos assim. Só antes, o doutor Luciano está falando da questão do tempo, mas qual o conselho que a senhora daria para quem está nos ouvindo e nos vendo, que está sofrendo violência, mas que ainda não teve coragem de denunciar essa violência? Qual o caminho que essa pessoa deve seguir para que seja menos traumático, para que esse processo flua de uma forma mais, vamos dizer assim, mais natural, né? Se essa se pode chamar de natural? Então, na verdade, eu falo o seguinte, a gente tem que sintonizar no país que a gente vive, né? Então, como a gente estava falando a questão, que às vezes você desanima pelo sistema, como que é um todo, assim, né? No Brasil, a gente trabalha na polícia, a gente queria prender, tal, não sei o quê, mas as coisas não funcionam assim, né? Então, tem todo um processo, tem uma, né, questão da morosidade, tudo, às vezes nem culpa do judiciário, mas da própria lei mesmo. Então, a gente sempre orienta isso, porque tem muita mulher que vai na delegacia e fala assim, não, mas você vai prender ele agora? E assim, não está em situação de flagrante, não tem nenhum requisito para prender, para ensejar a prisão. E a pessoa sai com raiva. Não, então eu não quero mais. Se não for pra prender ele agora... Não adianta nada, não. Eu E aí, falo, me acaba prenderam, culpando a senhora. Como se a senhora, mas né? isso não resolve. Eu tenho que morrer pra vocês fazerem alguma coisa. É tipo isso. Mas não é. A pessoa vai ser punida. Só que a gente tem que ter paciência. Isso tem um processo, né? Devido processo legal. Devido processo né? legal que a gente tem fala, que ser, né? Ele tem que, né? A gente Passo a tem que passo. instruir, a gente tem que, né? Até para evitar injustiça, Exatamente, né? Que você falou. né? A pessoa tem direito de ser constitucional, uma garantia, né? Então, assim, a pessoa tem que ter paciência, ele vai ser responsabilizado por aqui. Sim. Às vezes, a questão de não ser imediato leva a sensação de impunidade, Sim. Mas não é assim. Hoje mesmo a gente teve uma mulher que foi na delegacia, que ela foi nos agradecer, porque a vítima dela a filha dela tinha sido vítima de estupro de um conhecido, e na época não foi presa em flagrante, que não estava na situação, e ela ia na delegacia e tudo, aquela coisa toda, só que a gente sabe da morosidade, né, então a pessoa tem que responder o processo, até que chega denunciado, condenado, enfim. E aí, agora, recente, saiu a condenação. Esse autor foi condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. E ela foi lá agradecer, ela falou assim, eu achei que não ia dar nada, eu achei que ele ia ficar impune. Falei, pra você ver, você tem que acreditar na justiça. Só que ela não é imediata, mas ela vai vir. Então eu falo para essas vítimas também que tem que denunciar, agora tem que ter um pouco de paciência. Eu falo assim, olha, é sobrecarga que a gente tem, tanto que tudo que chega na polícia deságua lá no judiciário. Então, mesmo a sobrecarga de trabalho que a gente tem, o judiciário também tem. E tem um O pensamento... Ministério Público também tem. Pensamento corrente, né, doutora? Que falar isso não vai dar nada, não. Isso. No Brasil, você pode fazer qualquer coisa que não dá nada, não é dá assim. nada, né? Às vezes, não ser imediato não quer dizer Sim. que aquilo vai ser impune. Então, eu sempre Exato. falo, denuncie, porque isso inibe. Porque às vezes a mulher não ir lá vai incentivar mais, porque ela não tem coragem de ir, porque ela não vai. Então, isso estimula a continuar aquele comportamento agressivo, né? Enfim. Tem então, algum canal exclusivo só para isso? Só para denúncia contra a agressão da mulher aqui em Ipatinga? Então, a gente tem o um 180, tem a falou Frida, da Frida aqui, né? por WhatsApp, tem as orientações lá, né? Tem umas mensagens que orientam a vítima. Esse número da Frida está disponível? É o 3822-9421, que é o telefone fixo da delegacia. Ok. Só para a gente dizer, em muitos casos a pessoa no imediato liga para a polícia. Nem sempre a polícia vai resolver na hora, né, aquela questão. Há a necessidade de se fazer um boletim de ocorrência antes ou pode procurar a delegacia de mulheres posteriormente? Por exemplo, a pessoa foi agredida, né, na hora não chamou a polícia e depois, posteriormente, existe um prazo, né, para poder fazer essa representação. A gente lida tanto nos crimes que dependem de representação, por exemplo, ameaça, contravenção de vias de fato, né? São 6 meses.
Mas geralmente ela pode ter a opção de acionar a polícia militar e a polícia militar vai no local, às vezes não localiza, né, o autor, e aí depois ela posteriormente pode comparecer na delegacia, seja para pegar uma guia de ACD ou representar, ou requerer medida protetiva, porque às vezes a vítima de violência doméstica familiar não quer que o autor seja preso, ela quer que o agressor pare com aquilo, saia de perto dela, para de manter contato, isso é muito comum. A grande parte não quer que ele seja preso. Ela quer que ele cesse aquele ciclo de violência. 99,9% eu posso falar isso. É tanto que isso que enseja a questão da desistência da mulher. Porque exatamente. Quando chega aquele período lá e às vezes um fato isolado e eles separam e não procuram mais, muitas das vezes a mulher não quer mais. Porque a intenção dela é cessar o ciclo de violência. O desejo de prisão é só imediato. No dia, depois que resolveu, não quer. Aí é importante esclarecer, né, doutora, que algumas ações independem da vontade da vítima, né? Uma vez chegou até a senhora vai ter que tomar providência. Aí não adianta ela ir lá procurar, falar que, não quero mais, né? Que aí as questões das ações públicas, né, incondicionadas. Exatamente, né? a gente orienta isso direto. Eu tenho um caso agora recente de uma moça que ela foi agredida, caso de lesão corporal, ela até tem então última notícia que ela era mantida em cárcere, só que ela negou para a polícia militar, só que ela não queria que o autor fosse preso, mas foi feito flagrante, o autor foi encaminhado para o Ceresp, o que era caso de lesão corporal, que é ação penal pública incondicionada. E às vezes acontece que a pessoa vai no ML, ou tem atendimento na UPA, ou na SUCUD, depois quer desistir. Quer desistir, a gente orienta, não tem jeito mais. A hora de desistir ali na delegacia. Não quero representar agora. Aí foi no ML, ali. tudo. E o exame de corpo de delito é importante também, porque às vezes a pessoa sofre o abuso sexual e ela fica 10, 15 dias para poder representar, fica naquela dúvida ou com medo, e a ausência desse exame de corpo de delito dificulta o trabalho. Né? Então é importante as mulheres saberem que... Até a questão da tipificação da pena maior, né, quando tem um ACD... É só expressão que no caso de lesão corporal, se a autoridade teve notícia, né, daquele fato, a mulher não tem direito de desistir, não. Até pelo nosso exame, né, que às vezes acontece assim, a mulher chega lá, ela tá lesionada. Independe da vontade da vítima, né? Ela tá lesionada. Não adianta ela querer desistir, que não vai. Ela não quer, e mesmo assim a gente lava flagrante, mesmo ela não querendo. Às vezes quer até bater na gente, mas a gente lava flagrante, porque a gente tá visivelmente lesionada. Se a senhora não lavrou flagrante, tem que entender que a senhora que vai estar cometendo o crime. Exatamente. A gente que é responsabilizado. É preciso cometer um erro, esse erro vai ser altamente destacado. E a gente quer mostrar justamente o contrário. Porque na nossa região, nós somos um modelo. Nós ouvimos aqui semana passada o João, que é o diretor do presídio. O João Batista. A gente ficou impressionado com o projeto dele, que também é diretamente contrário àquilo que se é estudado, escrito por grandes autores, grandes autores falam, no presídio, o preso vai ter mais domínio, você vai ter mais domínio sobre ele se você tratar ele como merecedor. Ele faz uma coisa boa, ele ganha isso, ele faz outra coisa boa. Sistema de troca. Dificilmente dá certo aquele que chega e corta tudo e o cara se revolta e causa um dano entre eles ali. No entanto, o João, ele adotou uma postura e deu certo. Ele precisava de um tratamento de choque lá, né? Ele explicando, aí ele cortou. Por exemplo, eu não sabia. Hoje ele falou, não sei se a senhora sabe, nas celas não tem tomada lá em Fabriciano. Nem lâmpada. A lâmpada fica do lado de fora, porque eles usavam... Ele não estava conseguindo acabar com o celular dentro do presídio. Tentou de todas as formas. Aí ele falou assim, já que eu não consigo acabar com o celular, vou acabar com o sistema de carregar a bateria. Aí tirou todas as tomadas, não tem nem televisão, porque eles usavam... Não tem rádio? Nem televisão, nem rádio, e nem iluminação. São todas... A iluminação é de fora para dentro e não tem nenhuma tomada. Quer dizer que praticamente zerou. Se o celular entrar, é uma carga só, acabou. Aí os direitos humanos falam, nossa... Sim, mas tá funcionando, segundo ele. Porque a gente sabe que a realidade é outra, gente. Quem trabalha com esse sistema lá de cá, não adianta ficar passando a mão na cabeça. Não que a gente defende a arbitrariedade, mas não é fácil lidar com uma pessoa que tem uma longa ficha extensa, criminal, tratar como um coitadinho, ele estava falando pra gente assim, a criatividade, porque ali dentro a gente encontra pessoas que extremamente, mas pessoas extremamente 10 anos, 20 anos, mas tem pessoas extremamente inteligentes ali dentro. Ali você encontra advogados, médicos, você encontra engenheiros, você encontra cara formado em eletricidade, em eletrônica.
E o que os caras mais têm é tempo para pensar alguma coisa. Igual ele estava falando, eles usavam a televisão para fabricar um carregador para os celulares. Então eles tiravam do sistema da televisão e a tensão de carregamento de um celular desse é em torno de 2, alguma coisa, 4, alguma coisa, alguns celulares. Os caras conseguiam destacar esse valor para alimentar os celulares. Então, os caras são criativos, eles têm tempo para isso. E a seriedade, né? Você imagina um preso ter contato com um Destena aí, chefe de organização criminosa, você vê o PCC. Aí quando ele chegou lá, ele falou isso que você tá falando aí. Aqui tem televisão, tem internet, tem rádio, pra que eu vou sair daqui? Dizer que eles faziam até piscina lá dentro, lá estourava o cano de água dentro da Ninguém queria sair para trabalhar. Hoje, todo mundo quer trabalhar. Começou a sair preso 3 dias trabalhados, 1 a menos de pena, começou a sair preso. Ele adotou um sistema lá de visita online, 4 computadores, eu acho, não é isso mesmo? Com câmera. A família cadastra, aí o preso vai marcar a hora da visita dele, o preso tem acesso pelo computador, áudio e vídeo, né? O filho, a esposa, sem a necessidade de custo de fazer revista, de ter policial para proteger. Quer dizer, e todo mundo adotou o sistema do som, que eu achei muito interessante, que no período de pandemia o cara fica confinado. A gente já está tendo esse problema aqui, falando sobre violência, né? Por causa da pandemia. Imagina um cara dentro de uma cela preso. Ele colocou o som nas caixas de som, aí o pastor ia lá para fora do presídio com a caixa e ali ele pregava, ali todo mundo ouvia. Microfone sem fio, o cara muito interessante. E tipo assim, sem essa da premiação. Vamos cortar e vamos começar do zero. Muito interessante. Hoje qual que é o efetivo que trabalha com a senhora lá? São na verdade, 3 escrivães, 6 investigadores, um delegado. Lotado pouco, ali né? na delegacia. Pouco, né? Pouco demais. Demais. Só que a tendência, o Estado vai arrumando uns subterfúgios, né? Sempre, né? Sempre. Aí eles, como, por exemplo, a questão do plantão. A gente tinha um problema com o plantão, né? A gente concorre à escala de plantão. A gente tinha até 17 municípios. Aí já criou o plantão digital. Aí o delegado tá lá em Ponte Nova, tá tirando plantão aqui. Nossa. Plantão digital? Como é que Plantão funciona isso? digital. Então, por videoconferência. Aí a intenção, na verdade, começou em Belo Horizonte, né? Eles estão em fase experimental. Aí agora implantou. Mas aí iria encerrar esse plantão? Não. Ah, tá. Aqui como funciona regional, hoje? Na regional fica um delegado, agora atualmente 3 investigadores e 2 escrivães. Aí com o plantão digital, a gente está tirando com Ponte Nova. Porque eles pegaram assim, municípios que têm menor ocorrência, que não vai tumultuar o plantão, né? Só para delegado. Delegado e escrivães. As delegacias, elas continuam com os investigadores. O Estado resolve o problema de investigador, ou resolve o problema de escrivão e de delegado, que é a maior defasagem, né? Mas o investigador tem que ter, até porque a PM vai entregar a ocorrência, conduzir a pessoa normalmente para aquela delegacia. Tem que só que o delegado tá lá em Ponte Nova, ou vice-versa, né? Quando a gente está tirando até porque aqui. hoje as ocorrências são online, né? Aí você consegue ter acesso à ocorrência. Sim, ela é tudo pelo PCNet. Aí você aí faz por videoconferência. E aí faz o despacho por videoconferência. Isso, a gente assina digitalmente com token. Ou se vai manter o flagrante ou não, se é caso especial. Aí o investigador que colhe a assinatura, monta e faz. Mas não vai acabar com o presencial por enquanto? Não, vai ser Ele assim. é um auxiliar do presencial ou não? Isso. Na verdade, ele completa uma escala, porque são 5 equipes. Entendi. Aí ele está completando uma escala, que é Ponte Nova. E a gente, quando está aqui, faz o de Ponte Nova. Beleza. Obrigado.